Vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 7. Se você não está com sua Bíblia aí, você pode acompanhar no telão. Você pode estar pensando que o ar-condicionado não está funcionando. Está assim, está no limite mínimo, né? Nós só estamos podendo utilizar quatro aparelhos aqui, um deles está com defeito. E esse calor é devido ao calor que está fazendo lá fora. Se aqui vocês estão sentindo calor, imagine como está lá fora, né? Então eu pediria a você que suportasse um pouquinho mais esse tempo de ministração da palavra de Deus. Amém. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque nessa noite tão especial o Senhor tem nos trazido a compreender algo tremendo da tua palavra. Senhor, nós queremos sair nessa noite daqui com as nossas vasilhas cheias, cheias do teu azeite, cheias da tua presença. Por isso nós agora declaramos que todo o coração aqui está aberto para entender a tua palavra, que nada, ó Deus, pode impedir o Senhor se manifestar nessa noite na vida da tua igreja. Nós pedimos agora, Senhor, vem convencer o nosso coração a entender a tua palavra, vem trazer revelação da tua palavra, para que realmente sejamos cheios da tua presença na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual de nós não gostaria de vivenciar o nível sobrenatural, o nível maior da vida cristã, o tempo todo, todos os dias, por onde nós passássemos? Tem alguém aqui que não gostaria disso? Sonhamos, muitas vezes, de viver um evangelho realmente em que marque presença na vida das pessoas, em que as pessoas são tocadas não simplesmente por aquilo que nós falamos ou por aquilo que visualizam a respeito do que Jesus, da obra de Jesus, mas muitas querem ver essa marca acontecendo na nossa vida e através da nossa vida elas serem tocadas por um poder maior, por uma manifestação maior de Deus na vida delas através da vida da gente. Nessa noite nós queremos falar um pouco do azeite
que Deus quer derramar sobre a nossa vida. E o azeite, ele tem um aspecto interessante, tem um símbolo interessante. Ele fala, em primeiro lugar, nós sabemos que o símbolo maior do azeite, quando a Bíblia se refere a ele, está falando da presença do Espírito Santo, da manifestação do Espírito de Deus na vida das pessoas. Uma presença que começa a partir do momento em que eu me entrego a minha vida para ser do Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que andando sem Jesus, a minha vida está longe de Deus, afastada de Deus, correndo o risco de nunca ter uma experiência, de nunca viver uma experiência com o Deus verdadeiro. E aí não é aquela questão de acreditar em Deus. Acreditar em Deus, muitos acreditam, mas ter uma relação com Deus, de se envolver com Deus, de ouvir a voz dele e ser canal de bênção de Deus na vida das pessoas, é somente aquele que abre a sua vida, abre o seu coração e diz: Jesus, vem entrar na minha vida, vem ser Senhor da minha vida. Amém. Então, somente aqueles que um dia tomaram essa decisão e entregaram o seu coração a Jesus, podem ter a experiência não somente da habitação do Espírito Santo de Deus, isso é, Deus habitando na sua vida, como também ter uma experiência maior de ser cheio desse Espírito, ser pleno desse Espírito, ser totalmente dirigido, ser totalmente comandado pelo Espírito e se tornar canal de bênção do Espírito de Deus nesse mundo e na vida das pessoas. Somente aquele que teve uma experiência com Jesus, aquele que entregou de fato, verdadeiramente, o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Não é uma experiência religiosa. Ontem eu estava falando lá no encontro para os amados que estavam lá. Toda religião tem aspectos bons. Toda religião tem aspectos ruins. Inclusive a evangélica, a protestante. Mas a relação de um homem com Deus não depende de religião, depende de um coração aberto para Deus. E um coração aberto para Deus, um coração que pode sentir a Deus e pode ouvir a voz de Deus, somente através de Jesus Cristo, porque a religião não vai levar a Deus. A religião vai trazer alguns aspectos de Deus para a vida das pessoas, mas quem vai levar a Deus é Jesus, e somente Jesus. Amém. Eu posso ser criado na igreja evangélica, ter toda a minha vida dentro de uma igreja evangélica, e aí muitos dos que não são evangélicos acusam os crentes de dizerem que somente os crentes são salvos. Mas eu quero dizer que eu posso ter a minha vida desde pequenininho, como eu fui criado no Evangelho, mas se um dia eu não entregasse, não tivesse entregado meu coração a Jesus Cristo, eu ia morrer dentro da minha religião e não ia me encontrar com Deus. Então não é uma relação de religião, é uma relação do homem com Deus. E quando o homem se relaciona com Deus, ele tem também a possibilidade não somente de ter uma comunhão, um contato com Deus, mas ser pleno desse Deus, manifestar na terra a presença de Deus, ser reconhecido como alguém que é homem ou mulher de Deus, e poder viver num nível sobrenatural tremendo. A história de Eliseu fala de um homem que viveu nesse nível de sobrenaturalidade, como se fosse algo comum na vida dele, algo cotidiano. O sobrenatural de Deus era natural na vida de Eliseu, estava presente, estava totalmente presente na vida de Eliseu. E se você olhar a história de Eliseu, você vai ver histórias assim maravilhosas, mas uma em especial eu queria dizer para você, é aquela que ele, depois de morto, depois que ele morreu, aconteceu uma série de situações, e um homem que havia morrido,
Os ossos de Eliseu já estavam em ossos e alguém havia morrido e houve uma confusão lá na hora do enterro lá, e aquele homem que havia morrido caiu na sepultura de Eliseu, e quando ele encostou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Por quê? Porque a manifestação de Deus estava sobre a vida de Eliseu mesmo depois da morte dele.